Oi, pessoal do sétimo ano, tudo bem? Gente, hoje eu vim gravar mais uma aula. A gente lá na aula passada falou um pouquinho sobre os répteis. Hoje chegou a vez das aves. Então, hoje a gente vai conversar lá sobre o módulo 29, que chama Aves Muito Além do Céu, tá? Lá na página 307 tá esse conteúdo que hoje a gente vai conversar. Bom, então as aves, elas pertencem ao quarto e penúltimo grupo dos animais vertebrados. Já vimos os peixes, já vimos os anfíbios, os répteis e agora chegou o momento das aves. Se eu perguntar para vocês qual que é a característica mais marcante das aves, provavelmente vocês vão me responder que é porque ela voa. E é exatamente isso. Uma grande característica que as aves apresentam é a sua capacidade de voar. Todas as aves voam? Não. A gente tem algumas aves como a ema, os avestruzes, o pinguim, que eles não andam. Mas o pinguim, ele é muito adaptado ao nado e avestruz, ema são ótimos corredores, excelentes corredores. Então cada um vai ter uma adaptação, mas a predominância é a presença de asas e, além da presença de asas, é a capacidade de voar. E pela capacidade de voar ser tão importante para esses animais, eles vão apresentar diversas adaptações exatamente para que o voo seja viável, para que ele possa acontecer. E são essas adaptações que a gente vai conversar ao longo da nossa aula, tá bom? Gente, exemplos de aves. Como eu já falei aí, pinguim, avestruz, ema, águia, coruja, sabiá, beija-flor, anu, enfim, nós temos diversos, pardal, a gente tem diversos representantes das aves. Um grupo extremamente variado e esse grupo ele está presente em todos os ambientes, ele está adaptado em todos os ambientes. E além disso, os cientistas eles mostram que provavelmente as aves surgiram a partir de um grupo de dinossauros. Então, as aves são extremamente aparentadas com o grupo dos répteis. Hoje em dia, atualmente, como não tem mais os dinossauros, as aves estão mais aparentadas no grupo dos crocodilianos, que é o grupo aí dos crocodilos e jacarés, certo? Então, a gente tem diversas evidências que mostram que as aves estão extremamente aparentadas ao grupo dos répteis, dos dinossauros que estão extintos e hoje atualmente do grupo dos crocodilianos, jacarés e os crocodilos, tá? Características gerais desses animais. Além então da presença de asas, da capacidade do voo, esses animais eles são bípedes. Lembra aí que existe algumas linhas de pesquisadores que alguns consideram eles bípedes e outros consideram eles tetrápodes, onde os membros anteriores são transformados em asas, certo? Outra coisa, eles apresentam, assim como os répteis, a pele seca a pele seca adaptada ao clima que ele vai ocupar, que é o ambiente terrestre. Lembra que o grupo dos répteis são os primeiros animais que conquistam o ambiente terrestre. E aí vem as aves também adaptada a esse meio e também apresentando a pele seca, certo? Outra característica em comum entre répteis e aves é a presença de um bico córneo, tá? O bico córneo é um bico que as aves apresentam, que é composta por queratina. Por isso que algumas aves têm aquele bico bem robusto, bem resistente, porque tem a presença da queratina, que é uma proteína também presente nos nossos cabelos, também presente na nossa unha. Então, confere essa resistência que elas precisam. Além disso, o que vem aí de novidade evolutiva do grupo das aves é a temperatura do corpo. Até agora nós vimos todos os animais que eram heterotérmicos, também chamados de pecilotérmicos. Agora, a partir do grupo das aves, os animais começam a apresentar o que a gente chama de endotermia ou homotermia. O que é isso, pessoal? É
o corpo, a temperatura do corpo, ela se mantém constante. Então é diferente dos répteis que, se ele ia para o clima frio, o corpo esfriava. Se ele ia para um ambiente mais quente, o corpo esquentava. As aves, elas têm sempre a temperatura corpórea constante. Não importa se está no calor, se está no frio, ela tem a temperatura sempre constante, do mesmo jeito que nós mamíferos também temos. Então, a endotermia ou homotermia surge com o grupo das aves, que nada mais é que manter a temperatura sempre constante. E como que elas conseguem manter essa temperatura constante? Por uma série de adaptações e principalmente pela presença das penas. Então, as penas, do jeito que elas estão dispostas, do jeito que elas estão organizadas, que elas estão geralmente sobrepostas umas às outras, essas penas, elas funcionam como se fosse uma capa protetora justamente da temperatura. Então, evitando que a temperatura do corpo seja perdida para o meio. Certo? Então as penas, elas conferem muito, além aí de auxiliar o voo, as penas também atuam muito na manutenção da temperatura das aves, certo? Belezinha? Ótimo. Vamos falar um pouquinho do sistema digestório das aves. O sistema digestório das aves é completo, como a gente vê aí nos diversos grupos de animais que a gente vem acompanhando. Então o sistema digestório é composto por boca e ânus. Ele tem como duas estruturas diferentes do que a gente está acostumado. As aves, elas têm o papo e a moela, tá? Papo e moela fazem parte do sistema digestório. Qual que é a diferença? O papo é como se fosse um reservatório de alimentos. Então é lá no papo que a ave estoca, ela absorve, ela armazena alimentos. E a moela é como se fosse um estômago, é muito semelhante ao estômago, mas a moela é uma estrutura, é um órgão da ave onde o alimento será triturado. Então, o papo armazena o alimento e a moela faz a trituração, então quebra esse alimento. Como eu falei para vocês, as aves têm um bico córneo, composto por queratina, e esse bico a gente vai ver que ele tem diversos formatos. Por quê? Porque esse bico está adaptado ao tipo de alimentação daquela ave. Então, se a gente for ver, por exemplo, uma águia, ela tem um bico, aquele bico bem resistente e curvado, como se fosse um gancho, que é para quê? Para conseguir rasgar a carne que ela se alimenta da sua presa. A arara tem aquele bico bem resistente, também curvado, que é para quê? Para ela conseguir abrir os frutos e as sementes que ela consegue aí se alimentar. Animais como a garça tem o bico mais afilado, porque esses animais se alimentam de peixes, então elas conseguem capturar de forma mais fácil os peixes de acordo com o formato do seu bico. E aí a gente tem o beija-flor, que ele vai colocar lá o seu bico na flor para conseguir pegar o néctar. Enfim, os bicos, eles têm vários formatos para justamente se adaptar a qual alimento que ele predominantemente ingere. Então, além de ser um bico córneo, os formatos são diferentes de acordo com a sua nutrição. Tá? Então a gente tem aí águia, urubu, o falcão, são carnívoros, e aí eles têm aquele formato de bico bem curvado, com uma pontinha na extremidade para conseguir rasgar. Aí garça, o seriema, esses aí são animais pescadores, então ele tem aquele bico fino. E a gente tem o beija-flor, a gente tem a arara, enfim, cada um tem uma adaptação no formato do seu bico. Beleza, vamos falar agora como as aves elas têm a capacidade do voo. Eu queria falar para vocês a adaptação ao voo, quais são as estruturas que as aves apresentam para que ela consiga ter a capacidade de voar, para que ela consiga fazer esse voo. Então é o seguinte, quando a gente pensa em um animal que precisa voar, e no caso aqui a gente está pensando nas aves, nós temos que pensar que essa ave, ela precisa ter o menos peso possível.
Porque quanto mais peso ela tem, mais energia ela vai gastar na hora de fazer o voo dela. Então ela tem que se livrar de algumas estruturas, ou então ela tem que diminuir o peso dela para que ela consiga facilitar a realização desse voo. E aí, quais são essas estruturas adaptativas que fazem com que as aves consigam voar? Primeira coisa, as aves, elas não têm bexiga urinária. Então, a gente sabe que a bexiga é uma estrutura que serve para armazenar urina. A ave, ela não tem a bexiga. Por quê? Porque se ela tivesse, já tem o peso do órgão e, além de tudo, ela ia colocar o líquido lá, que seria a urina dela, e ia pesar ainda mais. Então, qual que é a estratégia? Não tem a bexiga urinária e essa urina, ela vai ser uma quantidade muito pequena de água. As aves, elas eliminam ácido úrico, assim como os répteis. E esse ácido úrico é eliminado de forma pastosa. Quando a gente vê lá o cocô do passarinho, que a gente acha que é o cocô, é a urina da ave que é bem pastosa, certo? Outra adaptação do voo é a presença das penas, que eu já conversei com vocês. Então, a gente tem também uma variação nas penas, de tamanho, de estrutura, de como elas se organizam, como elas estão dispostas. Então, tem aves que elas vão planar, tem aves que para voar elas vão precisar realmente bater a asa. A gente tem diferenças no voo também. E por causa dessas diferenças, as penas também são diferentes, certo? Outra estrutura muito importante da adaptação para adaptação do voo são os ossos. Os ossos das aves nós chamamos de ossos pneumáticos. Uma estrutura muito importante de vocês não esquecerem, tá? O que são esses ossos pneumáticos? São ossos, então pensa aí o osso de uma galinha, tá? Se a gente pegar o osso de uma galinha e o osso de um cachorro, vocês vão ver que o osso da galinha, ele é mais leve e ele é mais fácil de quebrar, tá? Por quê? Porque o osso das aves, esses ossos pneumáticos, eles são ossos ocos, eles não têm nada, quer dizer, eles não são totalmente oco, eles não têm estrutura lá, como cálcio, fósforo, enfim, eles não têm as substâncias, os elementos que vão compor o osso por dentro. Então esses ossos são ocos. Aí vocês vão me falar, mas professora, se o osso é oco, é muito fácil dela quebrar. Normalmente ela quebraria. Só que o que acontece? Ele é oco, mas entre os espaços existem ossículos, que a gente chama. São alguns ossinhos que funcionam como se fossem pilares. Então ele não é totalmente preenchido, tá? Não é um osso totalmente sólido, preenchido. Porém, para que esses ossos não quebrem com tanta facilidade, e aí ia dificultar aí a vida das aves, eles têm vários ossículos que vão funcionando como se fossem pilastres para vigas, né, para poder sustentar aquele osso. Esses ossos eles chamam de pneumáticos. Porém, esses ossos, gente, não são maciços, tá? Então, eles são considerados ossos ocos, não tem nada dentro, a não ser esses ossículos pequenininhos que vão ajudar na estrutura para que esse osso não quebre, ok? Então, ossos pneumáticos são estruturas exclusivas das aves. Nenhum outro animal vertebrado ou outro animal tem a presença desses ossos pneumáticos. Ouviu falar em osso pneumático? Pode já marcar aí, fixar que são as aves, certo? Outra característica também importante para a adaptação do voo é a respiração pulmonar. Então, as aves exclusivamente respiram pelos pulmões. Esses pulmões não são pulmões grandes, são pulmões bem reduzidos, um pouco diferente do nosso, que se fosse um pulmão muito grande, ia pesar, né? Ia ser um pulmão que não ia ajudar na adaptação das estruturas para o voo. Então, é uma respiração pulmonar, porém, o pulmão ele é reduzido, o pulmão ele é mais simples, é bem diferente do nosso, ok? Então, essas são as estruturas que a gente considera estruturas de adaptação do voo. A ausência da bexiga urinária,
a presença de penas, e essas penas ajudam os animais a planar, a alçar o voo. A presença dos ossos pneumáticos, que são ossos ocos, que apresentam apenas uns ossículos sustentando para que esse osso não quebre, e a respiração através dos pulmões, certinho? Então, ok. Vamos lembrar que a pena ela é extremamente importante para o revestimento do animal, para o voo dele, então para o voo das aves, e além disso, para manter a temperatura corpórea constante, já que a endotermia é uma característica que aparece aí, é uma novidade evolutiva que aparece no grupo das aves, certo? Primeiro grupo de animais vertebrados a ser considerado um animal endotérmico ou homeotérmico, certo? Outra característica legal da gente falar das aves, que também é uma estrutura exclusiva dela. As aves apresentam uma estrutura chamada siringe. A siringe, ela é responsável pelo canto. Então, aquelas aves que fazem aquele canto, que são capazes de cantar, elas têm uma estrutura que fica perto da traqueia, que é chamada de siringe. E essa siringe faz com que seja viável a capacidade do canto. Lembrar que esse canto pode ser por vários motivos. Então, o macho pode cantar para atrair a fêmea, o canto pode ser para chamar os seus filhotes, o canto pode ser para alertar em relação a um invasor, algum predador que está chegando, ou algum intruso. O canto também pode ser sinal de marcação de território. Então esse canto ele tem diversas funções e ele só é possível por causa da presença da siringe, certo? Siringe com S. Então siringe é uma estrutura que faz com que o canto seja possível. E para a gente finalizar aí nossa conversa sobre aves, vamos falar sobre a reprodução, tá? A reprodução das aves, ela é um pouco diferente, lembra que a gente tem uma variedade de aves, mas a gente vai falar de forma geral como que essa reprodução acontece. Então, geralmente as aves, elas são dioicas, a gente tem o sexo separado, né, a ave macho e a ave fêmea. Essas aves, elas geralmente fazem o que a gente chama de corte. A corte é como se fosse um ritual de acasalamento, que é para atrair a fêmea. Então, o macho, como o pavão, que tem aquelas várias penas que ele abre a pena, ele abre só o macho, né, que tem aquela pena, que ele consegue abrir toda colorida, que todo mundo conhece, e ele abre para chamar a atenção da fêmea. Então isso é o que a gente chama de corte, é atrair a atenção da fêmea. Como que ele pode atrair? Pode ser abrindo as penas e mostrando a sua plumagem, pode ser fazendo como se fosse uma dança, então ele faz como se fossem uns passos, ele tem várias formas. Outra característica da reprodução das aves, fecundação interna, tá? Então ocorre o acasalamento e o macho introduz a sua célula reprodutiva na fêmea para poder ocorrer a fecundação. O desenvolvimento é direto, ou seja, não tem fase larval, tá? Do ovo sai diretamente o filhotinho pequenininho. Lembrar que o ovo, ele tem casca, e ovo com casca é uma novidade evolutiva que surgiu com o grupo dos répteis, que é uma das características que faz com que esses répteis conquistem definitivamente o ambiente terrestre. As aves são ovíparas, então elas colocam ovos e geralmente eles têm muito cuidado parental. O que é isso? Na hora de for fazer o ninho, os dois fazem o ninho, tanto o macho quanto a fêmea fazem o ninho. Depois, geralmente o macho vai buscar comida e a fêmea fica cuidando de chocar os ovos ou fica cuidando dos filhotes quando já tiver nascido. E também acontece, então esse cuidado parental é o quê? Tanto o macho quanto a fêmea ficam cuidando dos seus filhotes. A gente vê que o macho ele vai lá, pega comida e entrega na boquinha do filhote. Outras vezes a mãe fica, enquanto o filhotinho não consegue voar sozinho, ela fica em volta dele, né? Ela fica
tipo monitorando. Ela fica, se ele precisar de ajuda porque ele caiu, ela vai lá e tenta ajudar. Então eles têm muito isso, as aves elas têm muito esse cuidado parental, que é não abandonar o seu filhote e ficar cuidando dele até o momento que esse filhote está preparado para voar, para se alimentar sozinho, para se cuidar sozinho, e aí sim esse cuidado parental ele acaba. Mas até esse filhote conseguir uma independência para se alimentar e para voar, tanto o pai quanto a mãe, tanto o macho quanto a fêmea, cuidam desse filhote, certo? Gente, o que eu tinha para falar é isso. Lembrar então, uma coisa bem importante é que a gente acredita, né, que as aves, elas são extremamente aparentadas com os répteis, que elas surgiram a partir de um grupo dos dinossauros lá na época jurássica. Então, lá no Jurássico, a gente tem, quando foi descoberto o fóssil de ave, foi datado esse fóssil e viu que ele pertencia ao período Jurássico, mesmo período onde os dinossauros estavam no seu auge. E aí, por várias evidências, acredita-se que as aves, elas surgiram a partir de um grupo dos dinossauros e hoje mais aparentada com o grupo dos crocodilianos, já que os dinossauros foram extintos, certo? Características gerais: a pele seca, presença das asas, que ajuda na endotermia, então a temperatura do corpo mantém sempre constante, ovo com casca, a presença do bico córneo, fecundação interna, animais dioicos e ovíparos que colocam ovos. A gente tem também a presença da siringe e várias adaptações ao voo, como presença de penas, ausência de bexiga urinária, os ossos pneumáticos e a respiração pulmonar, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, pode conversar comigo, tá? Também, se quem quiser aí dar uma lidinha no módulo 29 para ver se alguma coisinha, lá tem várias figuras, tem lá as imagens de diversos formatos de bico, das garras, né? Então, como que elas se fixam, essa fixação também depende, né? Como é o hábito de vida dela, enfim. Tem lá também os tipos de penas, enfim, tem diversas fotos lá para vocês darem uma olhadinha e qualquer dúvida eu tô à disposição, tá bom? Beijo grande, saudades enormes de vocês, tá bom? Até mais!